RJ é algo que ninguém quer, né? Muito ruim para o credor, é muito ruim para o produtor rural também, né? Principalmente para o futuro dele, para ter acesso a crédito, mas é um fenômeno que nós temos que acompanhar. Tá? A história e os porquês da recuperação judicial, ela está muito clara, né? E a gente tem repetido ela, porque ela começa de um momento muito bom do agro lá em 21, né? Onde os preços da commodity estavam bastante altos, ah, muitos produtores experimentaram margens enormes, né? Então saíam de um patamar de 30, 35% para mais de 45, 50%. E nesse momento, muitos deles começaram a fazer expansão, né? Investir em expansão. Então, arrendaram novas terras, resolveram trocar maquinário, expandiram as suas operações. E o que aconteceu foi uma sequência aqui de problemas, que começou desde aumento dos custos do insumo, né? Então, voltando também lá, 22, 23, com a guerra da Ucrânia, a gente teve um problema também climático, né? 23 e 24, que piorou muito a produtividade, e justamente aqueles produtores que tinham arrendamentos, tinham muitos compromissos vinculados a arrendamentos, e agora, nesse ano, vários deles que tomaram financiamento para equipamentos e que a carência desses equipamentos estão vencendo agora, ou seja, eles começam a pagar esse financiamento, ficou muito difícil, as margens realmente muito apertadas. Então, o que isso causou? De maneira geral, isso tem provocado inadimplência dentro da cadeia agro como um todo, e dentro da inadimplência, a gente tem um conjunto, né, que, embora seja pequeno, porque a gente está falando de 3 a cada 10 mil produtores que pedem recuperação judicial, eles chamam muita atenção, porque podem representar aí um risco ao sistema. Tá? Então, a história ela é muito semelhante, né? Então, foi um período de expansão grande, também foi um período que tinha muita oferta de crédito. Essa oferta de crédito ela secou, e vários produtores passaram a ter dificuldade de rolar suas dívidas e tomar novos empréstimos. E muitos deles caíram na inadimplência, e alguns usaram o instrumento da recuperação judicial para tentar se reorganizar. Eu queria também pedir para a gente fazer uma leitura sobre marco temporal, né? Você está falando ali a gente está falando dos trimestres. E os segundos trimestres, a gente está falando de um momento que é muito decisivo para o Chato. produtor ali, né? Assim, se a gente está falando desses 3 meses ali, abril, maio, junho, né? Eu vou até colocar julho no sentido de organização da safra ainda, mas abril, maio e junho é o final do período do calendário agrícola, né? Então, é esse momento em que o produtor está terminando o calendário corrente e se preparando para a safra seguinte. Então, é um período muito crítico. Eu queria entender por que vocês olham de trimestre a trimestre, qual que é a metodologia, por que vocês pegam esse período especificamente, exatamente por esse motivo de ser tão importante, ou se tem algum outro motivo, e exatamente isso, o pedido de recuperação judicial, esse aumento neste período, o que isso representa para todo o período safra? A gente pode afirmar que o produtor foi mal das pernas até onde deu e teve que entrar com RJ no final da safra? Bem colocado, Mariana, porque principalmente se a gente pensar nas grandes regiões produtoras, o mês de abril é o mês da entrega, né? Da entrega dos produtos, da entrega dos grãos. Então, aqueles produtores que tiveram algum problema de quebra, seja por um problema climático, ou por produtividade mesmo, não conseguiu gerar tantos grãos quanto tinha imaginado, é o momento que ele tem que honrar seus compromissos, né? E o que acontece muitas vezes, principalmente para aqueles acordos onde a garantia é uma CPR física, é a entrega do grão, não existe outra alternativa que não seja rolar, né? Que não seja postergar aquele pagamento. Então, esse trimestre ele é chave, porque é o grande mês, é o grande período, o grande tri dos pagamentos e das renovações, né? Das renovações de financiamento. E aí, quando a gente passa por essa mudança,
onde você tem, por exemplo, uma taxa Selic de 2 dígitos, 15%, muito grande, né, onde o produtor já teve um problema de produtividade, né, ou teve um problema de quebra, não vai conseguir renovar nas bases que ele tinha 6 meses, um ano atrás. Isso é um problema grande, porque o custo do dinheiro é maior, os insumos estão mais caros e a relação de troca lá, o valor da commodity andou de lado. Então, ele tem mais dificuldades e o que tem acontecido é que credores, de maneira geral, têm pedido mais garantias. Então, antes estávamos no movimento de relaxar um pouco as garantias, agora é alienação fiduciária por um valor que muitas vezes é de 150%, 170%, 180% do valor do valor da terra, e o produtor não consegue tomar o mesmo volume de financiamento que ele tinha do ano passado, e o custo do dinheiro para essa renovação é maior. Então, acaba realmente sendo um trimestre bastante crítico. Em relação à metodologia, assim, a gente, por definição, nós geramos e atualizamos vários índices aqui aqui na Serasa, e nós divulgamos para o mercado por trimestre, né? Isso também acompanha a divulgação das empresas listadas, então é uma prática que nós temos, e no caso do agro, ele casa bem com o final ali da safrinha. Exatamente, por isso que é interessante a gente trazer, né? Não é qualquer trimestre, é um trimestre muito, muito crítico. E eu queria entender com vocês também como que vocês fazem essa leitura desse contexto dos produtores rurais em pedidos de RJ, num momento de ciclo de juros alto, de restrição de crédito. Assim, o crédito já está difícil, os juros já estão altos. E aí você ainda traz que, é isso assim, né? Conforme as RJs vão crescendo, o mercado vai respondendo, então vai colocando mais exigências, mais... Como que vocês avaliam a saúde deste momento em que a gente está vivendo, né? A Serasa vocês fazem esse levantamento exatamente para também tomarmos decisões, né, com esses números. O que fazer? Eu queria entender um pouquinho qual que é o nível de preocupação e de gravidade que vocês olham, inclusive para um histórico até mais longo, né? Antes de 24, 23, esse histórico mesmo que você trouxe das safras, né? Qual que é o termômetro, a seriedade com qual a Serasa lida com esses números? Um dos motivos que nós passamos a estudar, a avaliar, a pesquisar e a divulgar esses números é justamente ajudar o setor, né, a revisão de políticas públicas para melhorar essa situação. Uma das grandes barreiras do crédito no agro é a questão da informação. Ainda existe muito problema de informação sobre a real condição de pagamento e de capacidade de produção de um produtor rural, porque boa parte desses dados eles estão espalhados em várias fontes. Então, por exemplo, um produtor pode usar recursos próprios, se ele usa recurso do Plano Safra, se ele faz um barter, né, ou se ele tem um financiamento direto, por exemplo, junto a um fundo. A gente está falando de dados na CVM, a gente está falando de dados em registradoras, como a SERC, a gente está falando de dados em birôs, né, como a Serasa e outros birôs, que precisam ser consolidados e que dá uma visão única para esses credores. Então, uma das primeiras barreiras que existem é uma barreira informacional. Então, uma das brigas que nós temos, né, e assim, uma das coisas que nós temos estimulados o debate, principalmente as principais entidades do agro, é a questão de você ter um birô verde, um local onde você tem as informações de maneira segura, mas transparente do que de fato está acontecendo na vida financeira do produtor rural ou daquela empresa rural. O segundo passo é você ter instrumentos, e hoje, felizmente, isso está cada vez mais disponível e mais barato, é ter instrumentos tecnológicos para poder acompanhar a produção. E aí se antecipar a problemas e, principalmente, orientar o produtor quando pode ter um problema, seja um problema climático ou outros tipos de problema na safra corrente. Então, esse é uma outra frente onde tecnologia ajuda a gerar dados, né, quase em tempo real,
para que aqueles credores possam acompanhar os empreendimentos e os financiamentos que foram feitos e aí fazer a sua gestão de risco. E existe um terceiro ponto, que é um ponto de vista legal também, que a gente tenta estimular e mostrar como algumas barreiras que ainda existem do ponto de vista jurídico podem ser quebradas e solucionadas para facilitar e reduzir esse custo do dinheiro para o produtor. Né? Então, tem questões relacionadas ao patrimônio rural de afetação, tem questões relacionadas à cédula do imóvel rural, que podem ser utilizadas como instrumentos e meios de você particionar as garantias, por exemplo, da própria terra, né, do produtor, para que credores tenham acesso mais fácil. Então, por isso que a gente constrói esse tipo de divulgação, para justamente trabalhar com esses decisores do agro.